Conhecimento proibido. Por que o livro de Judite foi banido? Já imaginou uma mulher tão destemida, tão comprometida com seu povo e seu Deus, que arriscaria tudo para enfrentar a força militar mais poderosa de seu tempo? Uma heroína cuja história foi excluída de muitas versões da Bíblia, considerada perigosa demais para ser incluída no cânone sagrado. Por que uma narrativa tão inspiradora seria banida? O que o livro de Judite poderia conter que o tornou tão controverso? A história de Judite não é apenas sobre uma bela viúva que salva seu povo. É uma narrativa crua, intensa e, por vezes, sangrenta, uma história que desafia expectativas e revela como a fé inabalável pode derrubar os mais formidáveis impérios. O Império Insaciável. Para compreendermos a magnitude do que Judite realizou, precisamos entender o cenário aterrorizante em que sua história se desenrola. O livro de Judite se inicia nas entranhas do Império Assírio, onde o rei Nabucodonosor reina com punho de ferro, exigindo não apenas tributos, mas adoração e servidão absoluta. Quando nações vizinhas recusam curvar-se perante ele, Nabucodonosor convoca seu mais temido comandante, Holofernes. Este não é apenas um general, é a própria personificação da guerra. Seus olhos negros refletem a crueldade de um homem que nunca conheceu a derrota. Traga-me seus deuses quebrados e suas mulheres em correntes, ordena Nabucodonosor. Nenhum povo resistirá à minha vontade. Nenhum deus permanecerá adorado além de mim. Holofernes parte com um exército tão vasto que cobre a face da terra como gafanhotos. Este não é apenas um exército. É uma tempestade de aço e fúria que engole cidade após cidade. Uma após outra, as nações caem. Moabe, Amon, Edom, seus soldados massacrados, seus líderes empalados, seus templos profanados. À medida que o exército assírio se aproxima das fronteiras de Israel, o terror se espalha. Em Jerusalém, o sumo sacerdote Joacim ordena que todas as passagens pelas montanhas sejam fortificadas. Em Betúlia, uma pequena cidade estrategicamente posicionada para proteger as rotas para Jerusalém, os anciãos se reúnem em desespero. Como podemos resistir quando reinos muito maiores foram destruídos? Murmuram deles, mãos trêmulas. O povo de Israel está preso em um pesadelo. Suas preces sobem aos céus enquanto se perguntam se Deus os abandonou à mercê de um império implacável. O palco está montado para o aniquilamento. Toda esperança parece perdida. Mas em um tempo em que todos os homens ao seu redor tremem, uma mulher está prestes a emergir das sombras. A viúva de Betúlia. Em meio ao desespero que se espalha por Israel, encontramos Judite, cujo nome significa judia ou louvada. Ela não é uma rainha, não tem exércitos à sua disposição, não possui riquezas extraordinárias. É apenas uma viúva vivendo em reclusão em Betúlia. Mas reduzir Judite a apenas uma viúva seria como descrever o oceano como apenas água. Os escritos antigos a descrevem como uma mulher de beleza arrebatadora, mas sua verdadeira beleza reside na profundidade de sua sabedoria e na firmeza inabalável de sua fé. Desde a morte de seu marido Manassés, Judite vive em voluntária reclusão. Sua casa tornou-se um santuário de oração e meditação. Todas as manhãs, antes do primeiro canto do galo, ela se levanta para orar, seus joelhos calejados pelo contato constante com o chão de pedra. Quando as notícias da aproximação assíria chegam a Betúlia, um manto de medo cobre a cidade. O som de choro pode ser ouvido em quase todas as casas. Mas da casa de Judite não vem lamento. Em vez disso, ela intensifica suas orações e jejua. O cerco a Betúlia começa com uma estratégia cruel de Holofernes. Em vez de atacar diretamente, ele ordena que suas tropas tomem controle dos poços de água que abastecem a cidade. Sob o sol escaldante, cada dia sem água torna-se uma tortura. Crianças choram de sede, idosos desmaiam nas ruas. No quinto dia do cerco, as reservas de água estão quase esgotadas. O desespero atinge seu ápice quando Uzias, o governador de Betúlia, anuncia: daremos mais 5 dias para Deus nos socorrer. Se não vier auxílio até lá, abriremos os portões para os assírios. É neste momento que Judite abandona sua reclusão. Com passos firmes, ela atravessa a praça central e pede para falar.
Sua voz, embora suave, carrega uma autoridade que silencia até mesmo os mais céticos. Quem são vocês para impor prazos a Deus? Ela questiona. Como relata o livro de Judite no capítulo 8, versículo 2. Quem são vocês para testar a Deus hoje e colocar-se no lugar do Senhor entre os homens? Judite lembra a todos dos inúmeros momentos em que Deus livrou Israel contra todas as probabilidades. Nossa salvação não virá de rendição ou de negociações, ela declara, mas da confiança total na vontade de Deus. Então, para o espanto de todos, Judite revela que tem um plano. Não compartilha os detalhes, apenas pede que as portas da cidade sejam abertas para ela naquela noite. O que pretende fazer? Pergunta. Uzias. Judite responde com certeza, antes que chegue o prazo em que pretendem entregar a cidade, o Senhor salvará Israel por minha mão. E assim, enquanto o sol se põe sobre Betúlia, Judite retorna à sua casa. Uma viúva piedosa está prestes a se tornar uma guerreira. A estratégia divina. O plano de Judite é tão audacioso que beira a loucura. Na privacidade de seus aposentos, ela se ajoelha uma última vez. Senhor, Deus de meu pai Simeão, a quem deste uma espada para vingar-se dos estrangeiros, ela sussurra, olha agora para mim, uma viúva. Faze com que meu plano tenha sucesso para a glória de Jerusalém. O que acontece a seguir surpreende até mesmo sua fiel serva, Abra. Judite remove suas vestes de viuvez e as roupas ásperas de penitência. Lava seu corpo com água perfumada, penteia seus longos cabelos negros, coloca brincos de ouro nas orelhas e braceletes nos pulsos. Da arca onde guardava as memórias de tempos mais felizes, retira um vestido de linho fino bordado com fios de púrpura. A transformação é completa. Onde antes estava uma viúva em trajes de luto, agora se encontra uma mulher de beleza deslumbrante. Esta beleza não é para minha glória, explica Judite, mas uma arma para a libertação de nosso povo. Antes de partir, Judite prepara uma pequena bolsa com provisões. Pão, queijo seco, vinho de boa qualidade, parte essencial de seu estratagema. Quando chega aos portões da cidade, os guardas mal a reconhecem. Tem certeza disso? Pergunta Uzias, preocupado. Mas Judite está resoluta. Não me impeçam. Antes que amanheça o quinto dia, o Senhor terá visitado Israel. Sob o manto da noite estrelada, Judite e Abra descem a colina de Betúlia em direção ao acampamento assírio. Não demora muito para que sentinelas as avistem. Soldados ásperos a cercam, mas Judite responde com calma sobrenatural. Sou uma hebreia fugindo da cidade condenada. Levem-me a seu comandante, pois tenho informações que garantirão sua vitória sem a perda de um único homem. Os soldados a escoltam pelo acampamento até a tenda de Holofernes. O general emerge, um homem enorme, cujo nome é sussurrado com terror por todo o mundo conhecido. Então, diz ele em um hebraico carregado de sotaque, uma filha de Israel vem voluntariamente ao meu acampamento. Por que uma mulher tão bela se arriscaria assim? Com voz melodiosa e gestos submissos que disfarçam sua verdadeira força, Judite começa a tecer uma narrativa cuidadosamente construída. Meu senhor, ela diz, curvando-se, venho porque sei que a vitória já é sua. O Deus dos Hebreus está furioso com seu povo por profanarem as ofertas do templo e agora os entregará em suas mãos. Holofernes se inclina para frente, intrigado. Continua, ele ordena. E assim Judite entra na toca do leão, sozinha exceto por sua serva e sua fé inabalável. Face a face com o inimigo. A tenda de Holofernes é um monumento à guerra e ao poder. Tapeçarias roubadas cobrem o chão, armas exóticas e tesouros adornam as paredes. O ar é pesado com o aroma de incenso e o cheiro metálico de armaduras. Com um gesto, Holofernes dispensa todos, exceto seus guardas mais confiáveis. Dizem que você traz informações valiosas, comenta ele, servindo-se de vinho em uma taça de ouro. Judite permanece de pé, olhos baixos em aparente submissão. Meu senhor Holofernes, sua fama se espalhou por toda a terra. Todos sabem que você é o mais poderoso comandante sob o céu. Ela faz uma pausa estratégica antes de continuar,
mas há algo que talvez não saiba sobre meu povo. Enquanto observam as leis de seu Deus, os hebreus são invencíveis. Seu Deus luta por eles. Mas quando pecam, a destruição cai rapidamente sobre eles. Os olhos de Holofernes brilham com interesse. E eles pecaram. Judite assent gravement. Meu povo está desesperado. Em breve, consumirão alimentos consagrados aos sacerdotes. Quando isso acontecer, eles se tornarão vulneráveis. Seu Deus os entregará à punição. E como posso saber quando este momento chegará? Pergunta ele. Eu saberei, responde Judite com confiança. Permita-me ficar no acampamento. Todas as noites, irei ao vale para orar, e meu Deus me revelará quando meu povo tiver transgredido. Holofernes intrigado concorda. Se seu Deus realmente fizer o que promete, ele se tornará meu Deus também, e você será honrada no palácio de Nabucodonosor. Durante 3 dias, Judite mantém uma rotina cuidadosamente orquestrada. Todas as noites, ela deixa o acampamento com Abra, supostamente para orar. Durante o dia, consome apenas as provisões que trouxe consigo, recusando os alimentos de Holofernes por motivos religiosos. No 4º dia, Holofernes, cada vez mais impaciente e atraído por Judite, convoca seu servo Bagoas. Convença aquela hebreia a vir comer e beber comigo esta noite. Seria uma vergonha deixar partir uma mulher assim sem tê-la conhecido. O convite é entregue a Judite, que responde: Quem sou eu para recusar meu senhor? Farei prontamente tudo o que lhe agradar. Naquela noite, Judite se prepara com cuidado. Special. Quando finalmente entra na tenda de Holofernes para o banquete, sua beleza é de tirar o fôlego. O general, já parcialmente embriagado, bebe mais que nunca, encorajado por sua presença. Beberei, meu senhor, diz Judite quando oferecida vinho, porque esta noite é a mais importante de toda a minha vida. As horas passam. Os convidados se retiram, até que apenas Holofernes, completamente embriagado, permanece com Judite. Bagoas fecha a tenda e se retira, deixando-os sozinhos. O poderoso general desaba inconsciente sobre sua cama. O momento chegou. Judite se levanta, seu coração batendo forte, mas suas mãos firmes. Senhor, Deus de todo poder, olha nesta hora para o trabalho de minhas mãos para a exaltação de Jerusalém. Com essas palavras, ela se aproxima da cama onde repousa o algoz de nações inteiras. O golpe de libertação. Tenda esta silenciosa. As lâmpadas de óleo projetam sombras dançantes nas paredes. O único som é a respiração pesada do general adormecido. O acampamento também está quieto. Soldados exaustos descansam, inconscientes do drama que se desenrola. Judite observa Holofernes por um momento. Em seu sono embriagado, ele parece quase vulnerável. Sua espada repousa próxima à cama. A mesma espada que ordenou a morte de incontáveis inocentes. Com passos silenciosos, ela se aproxima. Suas mãos tremem levemente quando alcançam a espada do general. O metal é frio ao toque, a empunhadura pesada. Dá-me força agora, Senhor, Deus de Israel, ela sussurra. Judite move-se para a cabeceira da cama. Segura os cabelos de Holofernes com uma mão, puxando sua cabeça para trás. Não há hesitação quando ergue a espada. Ela sabe que este momento não é sobre vingança pessoal, mas sobre a sobrevivência de seu povo. Como relata o livro de Judite, capítulo 13, versículo 8. Ela golpeou seu pescoço 2 vezes com toda sua força e cortou sua cabeça. O ato é rápido, decisivo. Com eficiência, Judite recolhe a cabeça de Holofernes e a coloca na bolsa que Abra carrega. As 2 mulheres removem o dossel que cobria a cama, evidência adicional de sua façanha. Então, como fizeram nas noites anteriores, saem da tenda como se fossem orar. A caminhada através do acampamento assírio é uma prova de nervos. Cada passo poderia ser o último. Mas nenhum alarme soa. As 2 mulheres atravessam as linhas inimigas e começam a subir a trilha em direção a Betúlia. O céu oriental já começa a clarear quando finalmente alcançam os muros da cidade. Abram os portões. Judite chama.
Deus está conosco. Ele mostrou seu poder em Israel. Um pequeno grupo de anciãos e soldados se reúne, seus rostos refletindo uma mistura de alívio e confusão. Louva-me Deus! Exclama Judite. Louvem a Deus que não retirou sua misericórdia da casa de Israel. Então, com um gesto dramático, ela retira da bolsa a cabeça de Holofernes, erguendo-a para que todos possam ver. Eis a cabeça de Holofernes, comandante-chefe do exército assírio. O Senhor o feriu pela mão de uma mulher. Um momento de silêncio atônito é seguido por uma explosão de gritos e louvores. Homens que dias antes consideravam a rendição agora choram de alegria. Mulheres que preparavam seus filhos para a escravidão agora os erguem em celebração. Tão certo como vivo, continua Judite, o anjo do Senhor me protegeu em minha ida, durante minha estadia lá e em meu retorno. Ele me trouxe de volta a vocês sem pecado, regozijando-me em sua vitória. A notícia se espalha como fogo pela cidade sitiada. A cabeça de Holofernes é colocada nas muralhas de Betúlia, um símbolo para os assírios do que aconteceu com seu líder invencível. Com sabedoria tática, Judite instrui os líderes: quando amanhecer, peguem suas armas e avancem contra o acampamento. Os sentinelas correrão para despertar Holofernes. Quando não o encontrarem, o pânico se instalará, e eles fugirão. O plano é brilhante em sua simplicidade psicológica. Um exército sem líder rapidamente se desintegra, especialmente um tão dependente do medo e da intimidação. O triunfo da fé. O amanhecer traz um espetáculo surpreendente. Os homens de Betúlia se posicionam nas muralhas, suas lanças e escudos reluzindo. No acampamento abaixo, a confusão se espalha como ondas. Sentinelas assírias, alarmadas pela súbita atividade, correm para alertar seus comandantes. Quando finalmente alguém entra na tenda de Holofernes, encontra apenas um corpo sem cabeça. O general está morto. O grito se espalha de tenda em tenda. Holofernes foi assassinado. O exército que havia conquistado inúmeras nações agora se encontra sem liderança, tomado pelo medo. Soldados que nunca haviam conhecido a derrota agora tropeçam uns nos outros em sua pressa para fugir. Carruagens de guerra são abandonadas. Armas e tesouros são deixados para trás. Das muralhas de Betúlia, os defensores observam com espanto a desintegração do inimigo. Quando finalmente compreendem o que está acontecendo, abrem os portões e avançam colina abaixo. O que se segue não é apenas uma batalha, é uma rota. Completa. Os assírios, já em pânico, não oferecem resistência significativa. Muitos são abatidos enquanto fogem. Os que escapam levam consigo histórias de uma derrota inexplicável, de um Deus mais poderoso que Nabucodonosor, de uma mulher que derrotou o mais temido general do mundo. Em Betúlia, a celebração é eufórica. O sumo sacerdote Joacim e os anciãos de Jerusalém viajam até lá para ver com seus próprios olhos o milagre. Quando encontram Judite, suas palavras são de bênção. Você é a exaltação de Jerusalém. Você é a grande glória de Israel. Você é o supremo orgulho de nossa nação. Judite, fiel ao seu caráter, recusa qualquer crédito pessoal. Em um cântico que se tornaria conhecido como o Cântico de Judite, ela proclama: começarei um novo cântico ao meu Deus. Ó Senhor, tu és grande e glorioso, maravilhoso em força, invencível. Os espólios da tenda de Holofernes são oferecidos a Judite. Ela aceita apenas o dossel da cama e alguns objetos pessoais do general, que são eventualmente dedicados ao templo em Jerusalém. Por 3 meses, festividades celebram a vitória em toda a Judéia. Pessoas de todas as cidades vêm para ver Judite, para ouvir sua história, para ser inspiradas por seu exemplo. Mas talvez o aspecto mais notável da história venha depois da vitória. Diferentemente de muitos heróis que sucumbem à tentação do poder e da glória, Judite retorna à sua vida anterior de simplicidade e devoção. Embora cortejada por muitos pretendentes, ela escolhe permanecer viúva, dedicando o resto de seus dias à oração e às obras de caridade. O livro de Judite nos diz que ela viveu até a idade avançada de 105 anos. Israel permanece em paz durante sua vida e por muitos anos depois,
um testamento não apenas à derrota militar dos assírios, mas à renovação espiritual que sua coragem inspirou. Por que foi banido? Se a história de Judite é tão poderosa e inspiradora, por que foi excluída do cânone de muitas tradições religiosas? As razões são complexas e refletem questões tanto históricas quanto teológicas. Primeiramente, há a questão da historicidade. O livro contém várias inconsistências históricas. Por exemplo, Nabucodonosor é apresentado como rei da Assíria reinando em Nínive, quando historicamente sabemos que ele era rei da Babilônia. Estas inconsistências levaram muitos a concluir que o livro de Judite é uma parábola histórica, uma narrativa ficcional para transmitir verdades teológicas, em vez de um relato histórico literal. Há também considerações linguísticas. O livro original provavelmente foi escrito em hebraico, mas esse texto foi perdido. O que sobreviveu foi principalmente a versão grega incluída na Septuaginta. Para algumas tradições judaicas, e posteriormente, protestantes, a perda do texto hebraico original diminuiu sua autoridade canônica. Mais significativamente estão as questões teológicas e morais. Judite usa engano e sedução como parte de sua estratégia. Embora permaneça tecnicamente casta, sua disposição para usar sua beleza para enganar, embriagar e depois decapitar um inimigo levantou questões éticas para alguns intérpretes. A violência gráfica da história também foi problemática para interpretações mais conservadoras. Houve também dimensões de gênero nesta exclusão. A história apresenta uma mulher como a salvadora de Israel, não um rei, não um sacerdote, não um profeta, mas uma viúva que age por iniciativa própria. Em sociedades patriarcais, esta inversão de papéis tradicionais pode ter sido vista como potencialmente subversiva. Imagine o impacto de uma história em que os líderes masculinos estão paralisados pelo medo, prontos para render-se, enquanto uma mulher demonstra a fé, coragem e engenhosidade necessárias para a salvação. A narrativa também apresenta uma mulher que escolhe permanecer independente após sua vitória, recusando casamentos vantajosos, em sociedades onde o casamento era visto como o estado natural para mulheres. A escolha de Judite pela independência poderia ser interpretada como um desafio às normas estabelecidas. Apesar destas controvérsias, o livro de Judite manteve um lugar importante em muitas tradições. A Igreja Católica Romana, as igrejas ortodoxas oriental e etíope, e a comunhão anglicana continuam a incluí-lo em seus cânones. Nas tradições que o incluem, Judite é frequentemente vista como uma prefiguração de Maria, uma mulher cuja fé e obediência a Deus trouxe libertação para seu povo. Artistas ao longo dos séculos foram particularmente atraídos pela dramática narrativa de Judite. De Caravaggio a Klein, a imagem de Judite com a espada e a cabeça de Holofernes inspirou algumas das obras de arte mais poderosas da civilização ocidental. A mensagem para hoje. A história de Judite, escrita há mais de 2 milênios, ainda ressoa poderosamente em nosso mundo contemporâneo. Ela contém lições profundas que transcendem tempo e cultura. Primeiramente, Judite nos ensina sobre a natureza da verdadeira coragem. Em um mundo onde frequentemente confundimos bravata com bravura, sua história lembra-nos que a coragem autêntica não é a ausência de medo, mas a determinação de agir apesar dele. Quantos de nós hoje enfrentamos situações que parecem impossíveis? A história de Judite nos convida a perguntar: e se a situação aparentemente impossível for precisamente o lugar onde somos chamados a demonstrar fé excepcional? Em segundo lugar, a narrativa nos desafia a reconsiderar nossas noções de poder. Judite não tinha exércitos, riqueza ou influência política. Seus únicos recursos eram sua fé, inteligência e coragem. Em nossa sociedade obcecada por poder, a história sugere que o verdadeiro poder frequentemente opera através daqueles que a sociedade considera fracos ou marginalizados. Terceiro, a história ilumina a tensão entre fé e ação. Judite não apenas ora pedindo libertação, ela se torna o instrumento dessa libertação. Sua fé não é passiva, mas a impulsiona para uma ação decisiva e arriscada. Em tempos onde as injustiças parecem avassaladoras, podemos nos sentir tentados tanto à passividade resignada quanto ao ativismo frenético. Judite demonstra um terceiro caminho: ação fundamentada em oração profunda. Quarto,
A narrativa levanta questões provocativas sobre gênero e liderança. Em uma sociedade ainda marcada por desigualdades, a história de Judite continua relevante. Ela desafia noções limitadas sobre quem pode ser instrumento da ação divina, sobre quais vozes devem ser ouvidas em momentos de crise. Finalmente, a história oferece uma perspectiva nuançada sobre o mal e como resistir a ele. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos impotentes diante de sistemas opressivos, Judite sugere que a resistência efetiva requer tanto pureza de coração quanto astúcia estratégica. Estas lições têm implicações profundas. Quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, talvez a pergunta não seja o que posso fazer, mas o que a fé torna possível aqui. Quando nos sentimos inadequados para os desafios, talvez precisemos reconsiderar o que constitui verdadeira força. Quando injustiças persistem, talvez sejamos chamados não apenas a orar por mudança, mas a nos tornarmos instrumentos dessa mudança. Ao refletirmos sobre esta história antiga, algumas perguntas podem nos ajudar. Quais são os exércitos assírios em nossa própria vida? Onde estamos confiando em recursos convencionais quando talvez Deus nos convide a uma abordagem radicalmente diferente? Como podemos equilibrar contemplação e ação em nossa resposta às crises? A história de Judite nos lembra que, como escreveu o apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Em tempos onde frequentemente nos sentimos sobrecarregados pelos problemas que enfrentamos, a viúva de Betúlia ainda tem muito a nos ensinar sobre coragem, fé e a capacidade humana de enfrentar o aparentemente impossível. Muito obrigado por acompanhar esta jornada através da extraordinária história de Judite. Se esta narrativa tocou seu coração ou despertou novos insights, compartilhe sua perspectiva nos comentários abaixo. Que outras figuras esquecidas das Escrituras você gostaria de conhecer melhor? Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para mais explorações de personagens fascinantes e histórias poderosas das Escrituras. Juntos, podemos redescobrir a riqueza e profundidade destes textos antigos que continuam a falar tão poderosamente ao nosso mundo hoje.